Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então falar sobre espaço, certo? Vamos então concluir aquela ideia que a gente já montou, já estruturou aí na nossa cabeça, certo? A ideia geral referente à questão de espaço. Hoje vamos dar continuidade então. O espaço de uma forma geral, vamos analisar agora um terceiro ponto, certo? Analisando então após a origem do local de partida. Origem após o local de partida, certo? Vamos imaginar então isso. O que é que isso quer dizer? Para este caso, a origem é em São Paulo, certo? Mas só que eu não quis sair de São Paulo. Estou saindo previsto do Rio de Janeiro. Então nós temos a seguinte situação. De São Paulo até o Rio de Janeiro, o espaço é considerado positivo. Do Rio de Janeiro ao Espírito Santo, o espaço também é considerado positivo. É positivo, no caso, para as duas situações. Como assim? A origem está localizada aqui, ó, em São Paulo agora. Não é mais no Rio de Janeiro não, viu, papai? Agora é em São Paulo. Aí eu vou inventar de sair do Rio de Janeiro agora. Eu sou do contra, né? Só posso. No outro vídeo saí de São Paulo, que era para ter saído do Rio. Agora eu estou saindo do Rio, que era para me sair de São Paulo. Então, a origem é em São Paulo. Então, o espaço para o Rio de Janeiro é positivo. Até chegar no Espírito Santo também será positivo. Então, de São Paulo até o Rio, nós temos 444 quilômetros. Do Rio até o Espírito Santo é 706 quilômetros. Vamos imaginar a seguinte situação. Minha distância percorrida, já que a gente falou sobre isso, né? Vou chamar aqui de DP, distância percorrida, foi no caso de quanto? 706 quilômetros. Porém, minha origem está em São Paulo. Então, a distância do Espírito Santo SE, certo? Vou chamar aqui, menos SP, certo? São Paulo. Vou chamar aqui de ES, certo? Espírito Santo, até São Paulo. Nós temos o quê? A distância total, que será de 706 mais 444. Toda essa distância aqui é, no caso, a distância, no caso, do referencial. A distância do referencial. Eu cheguei no Espírito Santo, eu tive uma distância percorrida de 706 quilômetros. Porém, a distância da origem do ponto zero, do marco zero, que aqui o S de São Paulo, SP, é zero. Então, a distância, a variação da distância, né? A variação da distância aqui no caso seria de 1.150 quilômetros. Por quê? Porque seria a distância de São Paulo até o Espírito Santo. Então, a origem é no marco zero, certo? Só que eu saí do Rio de Janeiro, então minha distância percorrida foi só de 706 quilômetros. Porém, para mim voltar do Espírito Santo até chegar na minha origem, eu preciso percorrer 1.150 quilômetros, beleza? Então, isso basicamente liquida qualquer dúvida que vocês tenham referente a essa questão de origem, do espaço. Por quê? Porque sempre a gente vamos analisar a origem como um ponto de referência que a gente vamos analisar para os demais passos, certo? Vamos imaginar a seguinte situação, que da sua casa para a praia, 50 quilômetros. Vamos imaginar que dá 50 quilômetros. Porém, você não está em casa, você está na casa de um colega seu. E conversando lá no meio da conversa, um amigo seu pergunta, cara, vamos para a praia? Aí você diz, cara, não vou não, porque a gente vamos ter que ir lá na minha casa ainda, que seria o meu ponto de origem, para depois ainda andarmos 50 quilômetros. Eu não vou não, porque eu estou bastante cansado, fadigado ou qualquer coisa desse tipo.
Então você tem que analisar a questão de uma forma mais ampla, certo? Não ficar somente amarrado nas questões numéricas, beleza? Porque origem é o local de análise, o local que a gente vamos analisar para os demais pontos. Então, sabendo de toda essa análise, toda essa analogia que a gente fez, a gente já conseguimos compreender o que é um espaço. A partir da próxima videoaula, nós já vamos trabalhar aí com o conceito de variação de espaço, beleza? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.